Bom, pessoal, depois de um tempo, né, sem postar alguns vídeos no canal, né, vou postar hoje dois vídeos. Um é relacionado diretamente à gestão da produção e o outro vídeo ele é relacionado à parte de logística e operações, mais especificamente estoques, e tem uma outra parte ali bem interessante, né, de relações, né, que existem entre algumas variáveis. Então, vou postar esses dois vídeos aí, né? Bom, esse primeiro vídeo, né? Vou fazer esses vídeos em sequência. Então, esse primeiro vídeo eu vou tratar de uma parte que é denominada, tem um capítulo do livro do Slack que ele é denominado como melhoramento da produção. Então, são estratégias para você aperfeiçoar o seu processo produtivo. Então, eu já vou compartilhar com vocês aqui. É um material, inclusive, que eu abordo nas minhas aulas, especificamente o material, o livro, né, que eu abordo normalmente em gestão da produção. É o livro do Nigel Slack, né, de administração da produção. Tem várias edições, enfim, o ideal é pegar a edição mais recente. E é esse conteúdo aqui, que é o conteúdo de melhoramento da produção. Ele está até em PDF, né? Está até aí com o logo da instituição que eu dou aula também. Bom, brevemente, os objetivos de desempenho da produção, essa aula vai ser um pouco mais extensa, um vídeo um pouco mais extenso em relação aos anteriores, né, ao padrão que a gente tem uma certa variação, mas esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, que a gente vai abordar várias estratégias para aperfeiçoar o processo produtivo. Quando a gente fala de objetivo de desempenho da produção, a gente tem custo, relembrando, né? Custo, flexibilidade de produto, flexibilidade de composto, flexibilidade de volume, flexibilidade de entrega. Temos velocidade, temos confiabilidade, temos a qualidade intrínseca, que é a percepção interna da organização em relação à qualidade extrínseca, que é a visão que o consumidor tem em relação à qualidade de um produto ou serviço. Então, quando a gente aborda melhoramento da produção, estratégias para aperfeiçoar o processo produtivo, a gente precisa entender o papel dos objetivos de desempenho da produção. Então, até eu coloquei aqui, é necessário acompanhar de perto as mudanças do ambiente para garantir que o desempenho da função produção reflita as necessidades do mercado a cada momento. Esses objetivos de desempenho que eu listei para vocês, ele é diretamente influenciado pelas exigências de mercado. Então, se o mercado exige um preço competitivo, eu preciso ter um custo de produção que atenda a essa solicitação. Se o mercado é muito focado em prazo, em cumprir o que foi estabelecido, se esse é um objetivo relevante, é um objetivo ganhador de pedido, aí já é um outro conceito. Tem até aqui nos vídeos, né, se vocês pesquisarem, tem no nosso canal. Esse é um critério. Se esse objetivo ele é classificado como um critério ganhador de pedido, ele é muito relevante para o mercado, então o mercado vai estar preocupado em confiabilidade, ele vai estar preocupado em atender ao que foi planejado. E aqui eu coloquei: gastar com objetivo e desempenho pouco valorizados pelo cliente é gerar custos sem agregar valor. A ideia de agregar valor ao cliente é você vai agregar valor no que é efetivamente relevante para esse cliente. O que não for relevante para ele, não vai agregar valor, não vai ser um diferencial para ele. E é bom relembrar os critérios ganhadores, critérios qualificadores e critérios menos importantes. Isso tem, né? Tem um vídeo que eu abordo isso aqui, dos diversos vídeos que tem nesse canal. Esse é um ponto importante. Então, eu vou determinar os objetivos de desempenho de acordo com o que é relevante para o mercado. Bom, só avançar aqui. Vamos lá. Benchmarking. Benchmarking é comparação. Ideia, que eu tenho que associar com benchmarking. Benchmarking é comparação. Só que o benchmarking ele não vai se restringir, perdão, mais à função produção. Ele não se restringe mais a empresas industriais. Ele não é mais praticado apenas por especialistas.
ele não é mais realizado unicamente através de comparação com concorrentes. Não. Eu tenho algumas variações, algumas categorias de benchmarking. Mas o benchmark, a ideia dele é estabelecer comparação, seja com uma operação interna, seja com um concorrente direto, seja com um concorrente, na verdade não é um concorrente, uma empresa que não é um concorrente direto. Então, eu tenho algumas categorias de benchmark. A gente vai abordar isso também nesse vídeo, que esse ponto também está relacionado a melhoramento da produção. Formas, estratégias para aperfeiçoar o processo produtivo. Bom, aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, como está em PDF, vou diminuir mais um pouco aqui, ó. Beleza. Tá aqui um pouco, beleza. Então, só ajustar aqui. Peraí. Eita, eu coloquei demais aqui. Porque eu boto o celular aqui, fica fazendo esse barulho, que eu boto ele para trabalhar com intervalos de tempo, né? Aí fica esse sino no fundo, né? Nossa, que eu tô tá uma guerra aqui para. Beleza. Então, deixa eu só mais suave aqui. Tá. Então, eu tenho benchmark interno, externo, não competitivo, competitivo, de desempenho e de práticas. Pensa o seguinte, né? Eu vou estruturar aqui uma árvore, tá? Vou fazer aqui uma estrutura de classificação de categorias. Eu tenho um benchmark interno de um lado e eu tenho um benchmark externo do outro. O benchmark interno, pela própria expressão benchmark interno, ele ocorre dentro da organização. Então, esse processo de comparação da melhoria que eu vou gerar em um determinado processo, que não é só processo associado à produção, está vinculada necessariamente a um processo de produção, mas, claro, a gente está tratando de gestão da produção, a gente vai focar em processos de produção. Mas o benchmark, de forma geral, ele não é só aplicado, ele não vai se restringir, como eu falei anteriormente, à função produção. Então, ele ocorre dentro da organização. Essa comparação vai ocorrer dentro da organização. Então, é uma comparação entre as operações ou partes de operações que estão dentro da mesma organização, tá certo? Então, o benchmark interno, ele vai acontecer, ele vai ocorrer dentro daquela organização. Então, eu faço uma comparação entre partes de uma operação, entre partes da organização, para gerar melhoria em uma determinada área. Exemplo rápido. Eu tenho operações a nível nacional. Então, aliás, o benchmarking é muito utilizado na área de engenharia de segurança, né? Parte de segurança do trabalho. Imagina que eu tenho uma ação, tenho um procedimento que ocorre no Nordeste, relacionado à segurança do trabalho. E essa é uma prática excelente, uma ação que dá muito certo, de conscientização, que as pessoas usam os EPIs, utilizam os itens de segurança. Perfeito. Essa boa prática, essa ação que ocorre no Nordeste, eu posso pegar essa ação e implementar na região Sudeste. Eu posso implementar em São Paulo, uma operação que ocorre em São Paulo, no Rio, em Minas. É essa a ideia do benchmark interno. Eu vou recorrer a comparações entre operações ou partes de operações dentro da organização. Eu não estou comparando com nada que está fora da organização. Eu vou estar comparando com outras áreas, outras partes, outras operações que estão dentro da organização e não fora. Já o benchmark externo, ele faz comparação necessariamente com o que está fora da organização. Então, é uma comparação entre uma operação e outras operações que são partes de diferentes organizações. Aí é que é o grande ponto. Lembra que eu falei benchmark interno e externo? Pode escrever embaixo do benchmark externo, benchmark não competitivo e benchmark competitivo. Ele está dentro do benchmarking externo. Então, nota o seguinte: benchmark externo, eu estou comparando fora, com outras organizações, que podem ser concorrentes diretos
benchmarking competitivo, Ambev e Coca-Cola. E eu posso estar elaborando um benchmarking não competitivo, que são empresas que não são concorrentes diretos. Mas às vezes a empresa tem uma ação, tem um procedimento, ela utiliza uma forma de trabalhar interessante. Então, o que eu faço? Eu vou comparar, vou tentar capturar essa ação, o conhecimento que envolve essa ação e trazer para a minha empresa. Mas essa empresa não é um concorrente direto, é um benchmarking não competitivo. Ah, então quer dizer que a Coca-Cola, Davidson, a Ambev, ela pode se inspirar em ações, em práticas utilizadas pela L'Oréal, por exemplo, que é de cosméticos, pela Procter Gamble, que é P&G, também cosméticos e produtos variados. Ela pode fazer isso? Ela pode. É o benchmarking, exemplo, né, de benchmarking não competitivo. Então, esses dois, o benchmarking não competitivo e o benchmarking competitivo, estão dentro do benchmarking externo, em comparação com outras organizações. Agora, vamos olhar o lado do benchmarking interno. O benchmarking interno, normalmente, vejam, não é uma regra, não é uma regra, tá? Mas o benchmark interno, abaixo dele, normalmente, você vai encontrar o benchmarking de desempenho e o benchmarking de práticas. Benchmark de desempenho vai medir performance das operações. Eu vou montar um ranking das melhores fábricas que eu tenho, que operam para a minha organização. Produzem produtos para a minha empresa, fábricas espalhadas no Brasil todo. Eu vou montar um ranking. Quando eu falo a palavra ranking, eu estou remetendo à ideia de mensurar performance, desempenho, benchmarking de desempenho. É uma comparação entre níveis de desempenho atingidos em diferentes operações. Normalmente ele é interno. Normalmente ele é interno. Normalmente está lá na categoria, está abaixo do benchmarking interno. Então, essa comparação é dentro de desempenho, é dentro da organização. Eu vou comparar as melhores centrais de distribuição do Brasil. É muito comum. A Ambev, na época que eu trabalhava na Ambev, a Ambev fazia isso. Fazia ranking das melhores centrais de distribuição do Brasil. Tá? Agora, aí vem um exemplo lá da segurança do trabalho. Benchmarking de práticas. Prática é uma ação específica. Imagina naquele mesmo exemplo da segurança do trabalho que você tem lá no Nordeste, o cara faz um workshop, faz um baita café da manhã, um ambiente acolhedor para conscientizar as pessoas em relação à utilização de EPI, itens de segurança, para respeitar a segurança, questões que envolvem ética, comportamento no trabalho. Faz um workshop excelente, uma apresentação, um seminário excepcional. Essa é uma prática, uma ação específica, de uma área específica. Então, essa prática, ela pode ser utilizada no Nordeste, ela é utilizada no Nordeste, mas ela poderia ser utilizada numa operação que ocorre no Sudeste. Então, normalmente, o benchmark de práticas, que é uma prática pontual, que é uma ação pontual, ele ocorre no modo interno, está lá dentro da categoria de benchmarking interno, tá, pessoal? Então, essa aula é mais extensa, é uma aula mesmo, de fato. Primeiro ponto que a gente vai tratar de melhoramento da produção, vou consolidar num vídeo só, são essas categorias de benchmarking, tá certo? Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais aqui. Benchmark interno e externo, normalmente dentro do interno, desempenho e práticas, e dentro do externo, aí sim, é mais uma regra mesmo, você vai encontrar o não competitivo e o competitivo. Agora, pessoal, vamos lá. O que vai influenciar os objetivos de desempenho? Consumidor e concorrência. Está aqui, ó, claramente, ó. Consumidor e concorrência. Esses dois polos são forças
muito significativas na construção, na priorização dos objetivos de desempenho na produção. Então você fala assim: ah, eu preciso priorizar alguns objetivos de desempenho da produção. Quais são os dois fatores que vão influenciar diretamente? Concorrência e consumidor. Ah, perdão, pessoal. Só avancei aqui. O que é importante para o consumidor e o que é para o consumidor, que está desse lado, né? E o que é importante para o concorrente. Agora, também precisamos considerar o estágio em que o produto se encontra no ciclo de vida. Rapidamente, ciclo de vida de um produto. São as fases introdução, crescimento, maturidade e declínio. Isso também vai afetar, também vai influenciar na priorização desses objetivos de desempenho da produção, então, no nível operacional, que é o custo, flexibilidade, velocidade, confiabilidade, qualidade, vai influenciar? Vai. Mas o que pesa mais, que vai pesar é consumidor, que é importante para o consumidor, e o que é importante para a concorrência, que é importante para o consumidor e o que é importante para a concorrência. Então, essas duas forças bem significativas. Claro que, a depender do estágio, do momento que o produto se encontra dentro do ciclo de vida, isso vai influenciar, mas as duas forças mais significativas, de um lado o consumidor e de outro lado a concorrência. Bom, agora a gente tem algumas ferramentas de qualidade. Eu coloquei 7 ferramentas básicas, rápidas aqui, ligadas à administração da qualidade total, ou gestão estratégica da qualidade, que é uma das fases de evolução da qualidade, e são ferramentas muito importantes para aperfeiçoar o processo produtivo. Para entender esse processo de produção, que é o nosso foco aqui, pode ser aplicado em outras áreas, só um parêntese, mas o nosso foco aqui é em gestão da produção, nosso foco é melhorar o processo de produção, aperfeiçoar o processo de produção. Então, eu tenho 7 ferramentas: fluxograma, diagrama de processo, Pareto, o diagrama de causa e efeito, que é o Ishikawa, que é o espinho de peixe, diagrama de correlação, histograma e as cartas de controle de processo. O fluxograma, ele vai representar como um processo está acontecendo. É uma representação visual. Lembrem sempre, quando a gente fala de estratégias de estudo, formas de estudar, que nós somos seres visuais. Então, a gente precisa da representação gráfica, a gente precisa do fluxograma, a gente precisa olhar o processo visualmente. Esse caso é a contratação de um funcionário novo para a empresa. Não é nem um caso ligado a processo de produção. Mas antes de você melhorar esse processo, você precisa entender como é que esse processo acontece. Antes de você identificar os gargalos, que está limitando a capacidade máxima desse processo, eu preciso entender como é que esse processo acontece. Como é que ele vai se desenrolar? Quais são as etapas necessárias para esse processo acontecer? Eu preciso entender isso. Nesse caso aqui, contratação de um novo funcionário. Quais são as etapas necessárias para a contratação de um novo funcionário? Aí, uma estrutura lógica, uma sequência lógica. A etapa posterior depende da etapa anterior. É assim que o fluxograma vai funcionar. Então, eu vou entender aquele processo em sequência. Ah, Deise, mas eu tenho atividades que ocorrem em paralelo. Destaca isso. Você consegue formular isso no fluxograma. Você consegue, melhor dizendo, inserir isso no fluxograma. Atividades que ocorrem em paralelo. Você não vai entrar tanto em detalhe aqui, mas você consegue colocar. Ah, tem umas outras, puxar uma seta. Tem algumas atividades que ocorrem em paralelo. Nesse caso, que é o mais simples, são atividades que ocorrem de forma sequencial. Então, a atividade posterior depende da atividade anterior. Reconhecer a necessidade, a primeira etapa. Aprovei a requisição. Apresentar lista de candidatos internos. Entrevistar candidatos internos. Fazer pesquisa externa. Selecionar candidato. Notem que eu segui uma estrutura lógica. Eu falei da necessidade, eu fiz a solicitação,
Eu tenho a lista de candidatos, eu vou avaliar internamente e externamente, selecionei os candidatos. Eu vou entrevistar, eu vou classificar os melhores candidatos, eu vou apresentar a proposta, e aí eu vou classificar os melhores, e vou conversar e vou interagir com ele, com esses funcionários, e eu vou contratar. Vou efetivamente contratar esse novo funcionário e vou apresentar ele à organização. Eu preciso pensar quais são as etapas necessárias para chegar nesse último momento, de apresentar um novo funcionário à organização. Quais são essas etapas necessárias para eu chegar nessa última, de apresentar um novo funcionário à organização? Isso é o fluxograma, algo bem simples, prático, visual, mas extremamente funcional para você entender o processo e quais são os gargalos, possíveis gargalos, associados a esse processo. Definição de gargalo. Gargalo limita a capacidade máxima do sistema. Você tem uma teoria chamada teoria das restrições, que vai estudar o papel da restrição dentro de processos e o papel do gargalo. E aí você aborda, você tem uma estrutura para vencer, né? Para trabalhar com o sistema, identificar quem é o gargalo desse processo e melhorar e aperfeiçoar o desempenho desse processo que você tem, que você está analisando. Então, quando você representa por meio de um fluxograma um processo, você consegue identificar possíveis gargalos, limitações e problemas. E aí sim você vai implementar uma ferramenta para aperfeiçoar esse processo. Bom, então vamos lá. Diagrama de processo, aí já é um pouco mais refinado. Diagrama de processo, ele já tem essas representações aqui visuais. Ele já tem a seta, que representa a movimentação, ele já tem aqui o transporte para o armazém, o que, que é o inspecionar, a atividade de verificar, esse balãozinho aqui, que é uma etapa de decisão. O sim, você vai caminhar para uma sequência de etapas. O não, você vai caminhar para outra sequência de etapas. Então, ele já tem uma representação, ele já é um refinamento, um aperfeiçoamento do fluxograma. Ele já é muito mais detalhado, visual, já tem figuras associadas a ele, já tem representações visuais associadas a ele. Então, ele avança muitas etapas nessa representação visual. Normalmente, ele é representado, ele tem uma legenda ao lado, indicando o que, que cada símbolo significa, e que é o triângulo que está invertido, o quadrado, o retângulo, o círculo, meio círculo, a seta. E aí você consegue visualmente identificar cada etapa desse processo. O que cada etapa quer dizer, né? O papel de cada elemento desse dentro do processo. Então você entende o processo uma visão macro, uma visão, você amplifica o teu entendimento. Você imagina você chegar a uma organização que tem a cultura de mapeamento de processo e te apresenta esse diagrama de processo. Olha, o teu trabalho está nessa etapa aqui. Se ele não for executado, ele vai impactar desta forma no processo como um todo. Essa é a questão, tá? Então, o diagrama de processo ele é um avanço bem significativo em relação ao fluxograma. Diagrama de Pareto, priorização, palavra-chave. Priorizar. Sempre que eu precisar, eu tiver que priorizar alguma coisa, eu posso utilizar a noção do Pareto. Nesse caso aqui, são tipos de defeito em um processo de produção. Eu vou trazer para um Excel para explicar para vocês essa mecânica aqui. Ó. Vou copiar isso aqui. Deixa eu abrir um Excel para colocar a mão na massa agora com vocês aí. Tá, aí eu vou compartilhar, no caso, o Excel e vou explicar para vocês como é que isso funciona. Deixa eu só parar de compartilhar e deixa eu compartilhar o Excel. O Zoom mudou bastante, tá? Então a gente está também aqui. Nossa, ele não me ajudou muito, não.
Ele não me ajudou muito não aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu voltar, pintura, vou botar aqui o seguinte, vou fazer tipo de defeito, botar aqui pintura, botar de forma resumida, tá? Faltando operações, peças misturadas, fora da tolerância, tratamento térmico. Só que aqui eu vou misturar, tá? Eu vou explicar para vocês por que que eu vou misturar. Lá não está misturado, mas eu vou misturar aqui, tá? Então, mais ou menos misturei. Pintura. Pintura é 39. A ocorrência, né? A frequência. Quantas vezes esse defeito acontece? Faltando operações é 14. 14. Fora da tolerância é 1. Fora da tolerância é 1. Falta tratamento térmico é 1 também. É 1 também. E peças misturadas é 3. Então, aqui eu tenho a quantidade. Quantas vezes aquele defeito acontece? Notem que eu vou priorizar. Lembra que o recurso de uma organização ele é restrito. Eu tenho uma restrição de tempo, de recurso financeiro. Então, eu preciso elaborar uma análise para priorizar. Onde que eu vou atuar primeiro? Essa é a ideia do Pareto, é priorização. Quais são os tipos de defeito que eu vou atuar primeiro? Quais são os clientes que mais reclamam da empresa? Repara, eu vou priorizar. Índice de reclamação, devolução de produto. Então, eu estou expandindo. Eu posso utilizar o Pareto em diferentes áreas da organização para priorizar. Então, se eu tenho as causas de um problema, de uma situação, eu preciso priorizar quais causas que eu vou atuar primeiro. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou ordenar do maior para o menor, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só movimentar isso aqui, botar para cá. Dados, dados, e aqui eu vou classificar, ó. Eu vou classificar em relação à quantidade do maior para o menor. Pronto. Eu vou primeiro classificar do maior para o menor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma coluna de percentual individual e uma coluna de percentual consolidado ou acumulado, que é melhor. Tá? Olha as análises que eu vou elaborar aqui rápido. Imagina que eu tivesse não 5 tipos de defeito, como é o caso aqui. Eu tenho 50 tipos de defeito. Então é muito fácil fazer com 5, né? Agora imagina com 50 para você priorizar, tendo restrição de recurso, restrição de tempo, enfim. Percentual individual, vou fazer um total aqui, igual a soma dos anteriores. Beleza. Percentual individual, vou colocar aqui, ó, esse dividido pelo total. F4, eu vou fixar, fixei, e vou arrastar até o final. Ó. Observem aqui, ó, que já tem a participação percentual. Ó. 67,24% dos meus tipos de defeitos estão associados à pintura. Então, tem um problema na etapa dentro do processo de produção relacionado à pintura. Então, aqui é o percentual individual. Agora, eu vou fazer o acumulado. O acumulado você iguala o primeiro e você faz esse aqui mais o anterior. Vou colocar para vocês aqui, ó, mais esse aqui. Eu vou acumulando. Ó. Tem que bater 100% no final, Davis? Tem. Tem que bater 100%. Olha que tabela bonita que eu fiz aqui. Imagina que tivesse 50 defeitos aqui. Ó. Fiz uma tabela bonita. Aqui está o total. Vou botar em negrito. Imagina que eu tenho aqui a questão dos defeitos também. Tipos de defeito e quantidade. Não, não quero salvar, não. Cá, beleza. Vou tirar as linhas de grade também. Exibição. Linhas de grade, e eu tenho uma tabela bonita aqui, ó, você trabalhar. Beleza.
noventa e um por cento é a análise em cima do acumulado. 91% dos meus tipos de defeitos estão concentrados em dois tipos: pintura e faltando operações. Então, imagina que se a empresa fosse alocar o esforço dela para resolver esses dois tipos de defeito, ela estaria resolvendo 91% das ocorrências de defeito que ela tem. 91% do problema estaria sendo resolvido. Então, eu consigo montar um gráfico rápido de dois eixos aqui, ó. Vamos avançar um pouco mais. Então, eu consigo pegar aqui, ó, de dois eixos, ó, eu consigo montar um gráfico, ó, selecionar dados. Vou selecionar tudo, tá? Depois eu vou explicar para vocês aqui. A quantidade vai sair, óbvio. Fica só o percentual individual e acumulado. E aqui no horizontal ficam os tipos, né? Os motivos. Então, eu coloco um OK aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Esse aqui, vou alterar o tipo de gráfico. Ele vai passar a ser um gráfico de barras. Não, esse aqui é linha mesmo. Esse aqui é linha. Perdão, o acumulado ele é linha mesmo. E esse aqui, o acumulado normalmente é a linha, né? E esse aqui é o percentual individual. Olha aqui que legal. Fiz um gráfico rápido. Ó. Trazer para cá, trazer para cá. Vou até salvar, tá? Ficou tão bacana que eu vou salvar isso aqui. Vou botar a legenda, formatar a legenda. Vou botar ela aqui abaixo. Beleza. Aqui eu vou colocar rótulos de dados. Adicionar rótulos de dados. Vou colocar em negrito. E aqui eu tenho percentual individual. Vou colocar em vermelho aqui no preenchimento. Preenchimento sólido. Vermelho. E vou colocar... Não ficou legal esse vermelho, não. Mas, enfim, tá? Não vou ficar elucubrando em relação às cores. Esse aqui é o acumulado. No caso aqui, o ideal é que ele faça referência a um outro eixo, tá? Então, aqui na formatar série de dados, você coloca um eixo secundário, tá certo? Então, aqui, ó, plotar séries, opções de série, eixo secundário. Então, esse aqui faz referência a esse eixo e esse aqui faz referência a esse eixo. É um gráfico de dois eixos, tá? Então, notem aqui que 91% está concentrado aqui, em pintura e faltando operações. Então, você vai lá e apresenta. Posso até tirar esse contorno aqui, ó, a borda, uma borda sem linha, e eu tenho o gráfico aí prontinho para ser analisado de Pareto. Eu vou priorizar a ação em cima desses dois tipos de defeitos. Aqui é o percentual individual e esse aqui é o acumulado. Daí, se eu preciso fazer o gráfico para fazer essas análises, sim. Tá? A análise fica muito mais rica e interessante com essa representação visual. E o gráfico não é nada complicado de você fazer, nem que você tivesse que fazer manualmente, não é um gráfico assim. Estou falando aqui de alguns tipos de defeito, mas claro, para apresentar para uma empresa, né? É diferente de uma prova prática, né? Mas você apresentar na sua empresa, você vai utilizar o Excel, você tem Power BI, você tem outros recursos que você pode utilizar. Já cheguei a abordar a Power BI em um dos vídeos do canal também. Bom, vou voltar lá para o meu material, melhoramento da produção, já falamos do Pareto. Agora eu vou avançar, vou até salvar aquele gráfico. Diagrama de causa e efeito são os 6 M's. Meio ambiente, máquina, mão de obra, que seria pessoa, medição, materiais e método. Rápido, vou identificar as causas que geram um problema. Davidson, eu preciso ter essas 6 categorias, esses 6 M? Não, no mínimo 2. Meio ambiente, máquinas, mão de obra, medição, materiais ou método. As suas causas vão ser agrupadas em, pelo menos, dessas 6 categorias, pelo menos eu preciso ter 2 categorias.
E as minhas causas vão ser agrupadas em cada uma dessas categorias. No mínimo, para a aplicação da ferramenta, eu preciso de duas categorias. Desses 6, eu preciso de 2 M's, nesse caso. Ou meio ambiente, ou máquina, ou medição, ou materiais, enfim. Causas para identificação de um problema. Identifiquei as causas. Agora eu vou mapear a frequência, vou identificar, perdão, a frequência em que essas causas ocorrem. E vou utilizar um Pareto. Identifiquei as causas principais com base no Pareto, aí sim eu vou elaborar um plano de ação. Perfeito. Tudo isso aí utilizando duas ferramentas. Eu posso e devo utilizar mais ferramentas nesse processo nessa questão, né, de aperfeiçoar um processo de produção, que é o nosso foco aqui, ou qualquer processo dentro da organização. Diagrama de causa e efeito, correlação. Correlação é relação entre duas variáveis. Essa relação, ela pode não ter essa relação. Exemplo aqui, ó. Independente do percentual de defeitos, ele está aqui 0,6, ele não tem uma correlação com a capacitação, com o nível de treinamento, né? Quantos anos essa pessoa foi treinada naquela atividade? Nesse caso, não tem uma correlação entre essas duas variáveis. Agora, percentual de defeito e temperatura tem uma correlação positiva. Conforme a temperatura da máquina aumenta, o meu percentual de defeitos ele vai aumentar. Então, existe uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Então, é uma avaliação estatística, né, da relação existente entre duas variáveis. Eu posso ter uma correlação positiva, como esse caso, eu posso não ter correlação, como esse caso, e eu posso ter uma situação de correlação negativa. Ah, quando uma variável aumenta, a outra diminui, por exemplo. Tá? Então, se você fala assim, olha, eu tenho. Vou pegar aqui um exemplo, né? Nível de acidente, índice de acidentes em uma fábrica. Conforme eu aumento o meu nível de conscientização, eu aumento o meu nível de treinamento, de seminários, eu reduzo o número de acidentes na fábrica. É uma correlação negativa. Uma variável aumenta e a outra diminui. Então, uma aula completa, 7 ferramentas mais o benchmarking, tá? De melhoramento da produção. Isso é correlação. Aí temos mais uma ferramenta, que é o histograma. O histograma, ele vai trabalhar com intervalos, ele vai te dar uma visão, recorrer lá à estatística, não vou entrar em detalhes aqui, mas o histograma, ele vai trabalhar com intervalos, identificar se em um intervalo específico eu tenho alguma situação anormal acontecendo, por exemplo, índice de produtos defeituosos, percentual de produtos defeituosos. Será que se eu fizer um estudo de horário, de hora em hora, de intervalo de horário, de 6 às 8, aqui, ó, colocar aqui nessa base aqui, no eixo X, de 6 às 8, de 8 às 9, 9 às 10, será que existe um horário específico que esse percentual de produtos defeituosos, ele aumenta? Então, essa representação visual, ele vai dar essa noção de identificar se eu tenho algum momento específico, em algum contexto específico, que aquele problema, ele aparece, que aquela situação aparece de forma mais vigorosa, vamos dizer assim. E o percentual de produtos defeituosos, ele aumenta de forma significativa. Trazendo para varejo, trazendo para uma operação de serviço, supermercado. Eu quero dimensionar a quantidade de caixas no supermercado, de atendentes no supermercado, os operadores de caixa. Eu preciso saber, por intervalo de horário, de 7 às 8, de 8 às 9, 9 às 10, aqui no eixo X, quantas pessoas eu tenho em cada intervalo de horário circulando no mercado. De repente, de 10 às 11, eu tenho um pico, eu tenho muita gente circulando no mercado. De repente, de 18 às 19 e 19 às 20, eu tenho um índice alto de pessoas circulando no mercado.
A pessoa sai do trabalho e vai no mercado comprar alguma coisa. Então, é naquele horário que eu vou adaptar a minha capacidade de atendimento àquela demanda, aquele contexto de mercado. Então, o histograma ele vai auxiliar nessa identificação. Essa representação visual do histograma ele traz isso. Aqui ele falou de quantidades percentuais, né, de intervalo por minuto e a frequência que você tem para ser defeito. De quanto em quanto tempo ocorrem os defeitos, né? Eu tenho um processo de produção, de 0 a 2 minutos que está ocorrendo o processo de produção, eu tenho a geração de um produto defeituoso, eu consigo mapear isso. E é claro que eu vou identificar e eu preciso me aprofundar naquela situação para corrigir aquele problema. A última ferramenta, se eu não me engano, cartas de controle de processo. Limite superior, limite inferior, limite central. Eu vou entender a variabilidade, né? O quanto que uma variável ela vai oscilar, para não repetir o termo variabilidade, mas o quanto que ela vai oscilar ao longo do tempo. Temperatura de uma máquina. O quanto que essa temperatura de máquina, ela varia ao longo do tempo. Tempo médio que a pessoa leva para executar uma determinada atividade. O quanto que isso varia ao longo do tempo. Considerando um limite superior, um limite inferior, e aqui eu tenho um limite superior de controle e um inferior de controle. O ideal é que essa variação, que essa oscilação, né, da variável que eu estou estudando, ocorra entre o limite superior e o limite inferior de controle. E claro que você tem uma média, por exemplo, a temperatura de máquina. Qual é a média da temperatura dessa máquina? Eu estou monitorando o desempenho, né? No caso, a variável temperatura associada a essa máquina. Quanto que ela vai variar ao longo do tempo e qual é a média dentro de um determinado intervalo. Em média, aquela temperatura da máquina é de 30 graus. Sei lá, estou chutando aqui. Então, eu tenho normalmente esse valor médio aqui. Pessoal, essa aqui foi... Obrigado. Essa aqui foi uma aula completa de melhoramento da produção, estratégias para você aperfeiçoar o processo de produção, 7 ferramentas de qualidade ligadas à gestão da qualidade total ou gestão estratégica da qualidade e acrescenta aí, pode acrescentar também o benchmarking, mais uma ferramenta para melhorar, aperfeiçoar o processo de produção. Certo, pessoal? Então a gente fecha por aqui. Até o próximo vídeo. No caso, o próximo vídeo é ligado à logística e operações, pessoal. Um abraço.